Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Nós iremos ler dos versículos 1 ao 6. Hebreus, capítulo 11, dos versos 1 ao 6. E aos presentes eu peço que, à medida que forem encontrando, se coloquem de pé para que possamos fazer esta leitura. Hebreus capítulo 11, dos versos 1 ao 6. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Podeis sentar, queridos irmãos. Então, que nesta noite, através das nossas orações, possamos expressar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Não apenas na certeza de que Ele existe, mas de que Ele existe, é vivo e está pronto a atender às orações daqueles que o buscam. E é por isso que nós estamos hoje à noite aqui reunidos, tanto presencialmente, como aqueles que nos acompanham em casa, com esse objetivo de, na presença do Senhor, adorarmos a Ele, louvarmos a Ele, mas também em oração, colocar diante do Senhor as nossas causas e o nosso louvor. Que possamos, irmãos, nessa noite, sermos tomados por esse propósito e adorarmos ao nosso Deus. Vamos louvar com o Ministério Louvor, com os cânticos de exaltação ao Senhor. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade de cantar ao Senhor, de louvar neste momento. Nós vamos louvar com o Salmo 23, essa primeira canção. Este salmo fala uma verdade maravilhosa de que, assim como foi lido sobre aqueles que se aproximam de Deus devem ter fé para confiar nele, o Salmo 23 foi expressado por Davi como que o Senhor era o seu pastor e por isso eles tinham essa confiança nele, confiança no Senhor de que passaria por necessidades, passaria por situações complicadas, como sempre passamos, mas que não teria falta de nada. Essa expressão não terei falta, ela implica em que não é que faltaria as coisas para ele, poderia até faltar, mas que ele não sentiria falta tendo o Senhor como pastor. E o Senhor é o nosso pastor e devemos confiar nele. Amém? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, ores por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mas o meu clamor está subindo. Ok, meus amados irmãos, antes da mensagem nesta noite, eu gostaria de compartilhar 2 pedidos de oração com os amados irmãos. Um é algo bem especial em favor da nossa Igreja Batista Missionária Brasileira lá em Ponta Negra. Neste final de semana agora,
a igreja estará comemorando o seu 40º aniversário. São 40 anos aí de histórias. Então eu gostaria, de uma maneira bem especial, que juntos pudéssemos orar pela programação que vai acontecer tal como foi a conferência missionária, tanto presencial como online. E quem vai estar pregando é o pastor Carlos Henrique, do projeto Conexão, que nós recebemos aqui em Equador há alguns anos atrás. Então, eu gostaria de pedir à nossa irmã Valquíria que pudesse orar, agradecendo a Deus por mais um ano de existência da nossa igreja em Ponta Negra e também interceder pela programação, para que Deus possa usar a mesma de uma maneira bem especial para falar à sua igreja ali em Ponta Negra. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. E a última oração que queremos ainda nessa noite fazer em relação a pedidos em favor do programa de rádio que nossa igreja está tendo a oportunidade de realizar aos domingos pela manhã. Algumas mensagens têm chegado a mim agradecendo pelo programa, pelo que estão ouvindo no programa. Então isso traz sobre nós uma grande responsabilidade e, claro, nos inspira a continuarmos, porque o nosso desejo, como a própria dinâmica do programa já externa, é ecoar a graça de Deus, salvador a todos os homens. Essa graça que se estende à igreja, à família e à sociedade. Então eu gostaria de pedir à nossa irmã Thalita que pudesse orar agradecendo a Deus pelo programa, orando, abençoando a rádio propriamente dita, e que o Senhor continue nos usando ali naquele horário, pelas manhãs de domingo, para abençoar aqueles que nos escutam.
Amém. Louvado seja o Senhor. É interessante, irmãos, que aqui a ali chega para mim em casa e diz, Ecos da Graça. Ela já está sendo até locutora também em casa, né? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias novamente para o livro de Hebreus, agora, desta vez, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Nós queremos considerar nesta noite apenas 2 versículos que usamos para falar sobre contentamento. Naquela série de estudos bíblicos, quando retomamos a escola bíblica, fazendo uso do livro Contentamento, para reunir os irmãos em torno do estudo da Palavra de Deus, lançando assim o canal do YouTube da nossa igreja. Mas hoje queremos, irmãos, através desses 2 versículos, não falar sobre contentamento, mas encorajamento. E claro, encorajamento no Senhor. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é: no Senhor somos encorajados. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Vamos orar? Deus, obrigado por este culto, pelas canções, pelas orações feitas até aqui. Lemos a tua palavra agora, ó Pai, e o nosso desejo é que ela fale aos nossos corações. Ajuda-nos a compreender aquilo que ela revela. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém, e louvado seja o Senhor. No Senhor, queridos, somos encorajados. Eu creio que ao longo da nossa vida cristã, essa nossa caminhada tem nos ensinado um fato. E qual é? Seguir a Jesus não é coisa fácil. Não é verdade, irmãos? Não é coisa fácil. Não apenas porque são dificuldades envolvidas, não é essa a questão. Mas é porque tudo que está envolvido no nosso seguir a Cristo, parece que aquilo que não se relaciona com essa nossa vida, sempre vem a mim e a você de maneira contrária a vivenciarmos aquilo que o Senhor propõe para mim e para você. E claro que isso é um fato, por razões claras, como por exemplo, o Senhor revela em sua palavra que Ele nos deu vida quando eu e você estávamos o quê? Mortos. Essa vida que foi dada a mim e a você é uma vida em abundância. Entretanto, é uma vida que nos proporciona na caminhada cristã o quê? Algumas aflições. Mas mesmo em meio a essas aflições, nós devemos ter o quê? Bom ânimo. É interessante, queridos irmãos, porque podemos pensar também, não apenas nesse aspecto de uma vida numa realidade de morte, mas também, queridos irmãos, numa vida em que deve ser vivida em um sistema totalmente contrário a ela. Por quê? Porque a palavra de Deus também nos ensina que o mundo inteiro jaz aonde? No maligno, em tudo aquilo que é contrário a Deus. Então, certamente, a vida em Deus se deparará com inúmeras situações contrárias a ela. E claro, querido, eu vejo aqui como uma terceira razão ainda das dificuldades que sobrevêm à nossa caminhada cristã, porque essa vida, mesmo sendo uma vida abundante, dada em um cenário de morte,
vivida numa realidade contrária a tudo aquilo que essa vida é, estamos vivendo ainda nesse corpo que é mortal, esse corpo que ainda está limitado ao pecado, à velha natureza, que nos levará muitas vezes, inclusive, a fazer aquilo que não está para esta vida, mas para essa vida desse sistema que já está no maligno, morto, está para essa realidade de morte. E certamente isso irá, sim, trazer inúmeras dificuldades à nossa caminhada cristã. Eu creio que foi pensando nisso que não apenas Jesus disse, olha, vocês tenham bom ânimo, mas também foi pensando nisso que o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 12, se você puder voltar aí, meu amado irmão, depois de nos apresentar no capítulo 11, uma série de homens de Deus que vivenciaram essa vida em meio às suas dificuldades, perseverantes, alcançaram assim a sua vitória, embora não de maneira completa, para que assim não pudéssemos experimentar também a plenitude final. Mas depois de ele apresentar esses homens que buscaram vivenciar essa vida em meio às aflições e às dificuldades, veja o que é que ele diz no capítulo 12, quando no verso 1, já no finalzinho ele diz, olha, com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Ele diz que nós devemos, mesmo em meio a essas realidades, correr com perseverança. Agora, essa caminhada deve ser sempre o quê? Olhando para quem? O autor e consumador da nossa fé. E quem é ele? Jesus Cristo. Aí, pensando nisso, queridos irmãos, a gente, de fato, conclui que nessa nossa caminhada cristã, para algumas circunstâncias, nós somos impotentes diante das adversidades. Essa lição, eu creio que já foi aprendida pelos irmãos que estão aqui presentes, mas também por aqueles que nos acompanham em casa, no dia a dia, não de uma única vez apenas. E em cada circunstância, em cada problema, em cada adversidade que enfrentamos, cada tribulação que passamos, cada provação que somos muitas vezes submetidos pelo próprio Deus, aprendemos a lição máxima, ou seja, sem Ele, meus amados irmãos, sem Deus, sem o nosso Senhor, sem esse Espírito Santo que nos consola, eu e você não podemos fazer absolutamente o quê? Nada. Ou seja, a vida cristã nos revela que somos totalmente dependentes de quem? De Deus. A palavra do Senhor lá em João, capítulo 15, versículo 5, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis o quê? Fazer. E eu gostaria agora de levá-los, deixa Hebreus aí marcado, queridos, vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, olha o que é que diz os versículos 4 e 5. 2 Coríntios 3, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em quem, irmãos? Em Deus. Aí verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus. O autor aos Hebreus, queridos irmãos, em suas últimas palavras aqui no capítulo 13, pode voltar para lá novamente, quando ele expressa aqui essa afirmação que devemos em fé confirmar, o autor traz aos seus leitores uma exortação a buscarem, queridos, no Senhor o encorajamento necessário para continuarmos o quê? Caminhando. Continuarmos o quê? Perseverando.
continuarmos o que? Avançando e sempre olhando para quem? Para o nosso Senhor. Por isso, o objetivo nessa noite, através dessa mensagem que tem como tema, no Senhor somos encorajados, destacar, queridos irmãos, as razões pelas quais no Senhor eu e você podemos sim sermos encorajados, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às provações da nossa caminhada cristã, no Senhor, queridos irmãos, eu e você somos encorajados. E essas razões estão justamente aqui nesses 2 versículos que nós lemos. Então veja que, em primeiro lugar, no Senhor somos encorajados, porque a palavra do Senhor nos revela, o autor aos Hebreus nos diz aqui que o Senhor, Ele é o nosso quê? Auxílio. Veja aí, verso 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu o quê? Auxílio. Queridos, as Escrituras descrevem claramente esse auxílio divino de maneira muito específica e particular. É fantástico isso, porque se nós considerarmos o que nos ensina Isaías 41, se os irmãos quiserem abrir, fique à vontade, senão eu vou ler para os irmãos. Isaías 41, versículo 14, de fato a palavra de Deus fomenta ainda mais essa verdade nas nossas vidas. Ou seja, a verdade de que o Senhor é o nosso auxílio. Isaías 41, versículo 14, diz assim: não temas, ó vermezinho de Jacó. Aqui é o Senhor falando através do profeta ao povo de Israel. Povozinho de Israel. Aí veja, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então veja que a palavra do Senhor deixa muito claro o próprio Deus dizendo que é o ajudador do seu povo. Por isso aqui, queridos, nessa vivência das questões práticas, o autor aos Hebreus, nessas suas últimas palavras, ele desafia os seus leitores a afirmarem confiantemente esta verdade, ou seja, a verdade de que o Senhor é o auxílio do seu povo. Queridos, Deus é o ajudador do seu povo, mas a palavra de Deus não revela apenas o Deus Pai como esse ajudador, mas também revela o próprio Deus Filho, Jesus Cristo, como aquele também que auxilia os seus. Agora, 1 de João, se você está em Hebreus aí, vá só um pouquinho para frente. 1 de João, capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, verso 1, traz aquela afirmação fantástica, aquela verdade de que o Senhor advoga em nosso favor junto ao Pai. 1 de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o que, queridos? Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo, o quê? Inteiro. Eu quero chamar a sua atenção aqui para um fato. Não compreenda esse texto, essa verdade, apenas como aquela expectativa simplista de que, não, eu pequei, mas aí Jesus vai me defender. Não está dizendo isso o texto. A expectativa não é essa. Mas a expectativa é de que, primeiro, lembre-se, irmãos, que eu e você, por causa dos nossos pecados, estávamos o quê? Condenados. E por nós mesmos não poderíamos o quê? Nos salvar. Mas aprove a Deus, através do seu Filho, propiciar o meu e o seu pecado. Mas não apenas o meu e o seu, como o texto diz aqui, mas o do mundo, o quê? Inteiro. Ou seja, a única maneira do mundo,
A única maneira de mim e você, de nós, termos a propiciação dos nossos pecados, é através de Cristo Jesus, porque só Ele, nessa expectativa, poderia fazer por mim, por você e pelo mundo inteiro aquilo que ninguém pode fazer, ou seja, pagar o preço do pecado. É nessa expectativa que eu e você devemos compreender Jesus como o meu e o seu ajudador, aquele que advoga por mim e por você, aquele que nos auxiliou nessa expectativa do perdão dos pecados, mas até aqui tem nos auxiliado. Mas eu quero levá-los também, queridos, a agora o texto que nós cantamos nessa noite, de Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, quando diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí verso 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Veja, a palavra de Deus revela, nessa expectativa de o Senhor como nosso auxílio, que Deus é o ajudador do seu povo, que Cristo Jesus é o advogado dos seus eleitos. Sim, que o Espírito Santo é aquele que consola a igreja. Queridos irmãos, de fato, o Senhor é o nosso ajudador. Sim, pois Ele é todo poderoso, Ele é todo amoroso, Ele é todo compassivo. Sim, Ele é todo suficiente para todas as necessidades que trazemos, para todas as tribulações que enfrentamos, para todas as circunstâncias adversas que nos depararemos na nossa caminhada cristã. E se temos, queridos, esse nosso Deus como nosso auxílio, então tenha ânimo, tenhamos ânimo, sejamos encorajados por Ele. Aí aqui, irmãos, eu não tenho como não lembrar, eu não sei nos irmãos, mas assim, irmãos, ficou muito marcado em mim, Atos do 1 ao 9, naquela série de mensagens Como Voltaremos. Ficou muito marcado, e a gente vê o exemplo ali. A igreja em algum momento recuou, irmãos? Não, pelo contrário, era sempre o quê? Avançou. Por quê? Porque tinha o Senhor como seu auxílio. Não sei se até dia 31 de dezembro terei a oportunidade, mas Deus já falou muito ao meu coração, em continuar uma série de mensagens a partir de Atos 9, 32, né? Para vermos ali como a igreja ficou. Queridos irmãos, no Senhor somos encorajados, e sabe por quê? Porque Ele é o nosso auxílio. Mas em segundo lugar, além dele ser o nosso auxílio, volte lá para Hebreus, por favor. A palavra do Senhor ainda nos diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ou seja, no Senhor somos encorajados, porque além dele ser o nosso auxílio, o Senhor também, queridos irmãos, Ele é a nossa segurança. Por isso o autor está dizendo aqui: de quem terei medo? Se o Senhor é o meu, é o seu auxílio, de quem, irmãos, iremos temer? Até porque a própria palavra do Senhor nos ensina que devemos temer não aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode até pegar a nossa alma e lançar aonde? No inferno. Então, nessa expectativa, queridos irmãos, se o Senhor é o nosso auxílio, não devemos temer, ao ponto de até mesmo, como diz aqui o texto, não temermos o próprio homem. A ajuda divina vem apenas, escute isso, no momento em que mais precisamos dela. E volto então novamente para o profeta Isaías, que traz para nós
uma palavra fantástica. Isaías capítulo 43, versos 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Isaías 43, 1. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és o quê? Meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá o quê? Em ti. E aqui é maravilhoso, porque em primeiro lugar, nessa expectativa aqui da segurança divina, que nos encoraja, lembremos então, irmãos, de duas histórias muito conhecidas. A primeira delas é a de Daniel na cova onde? Dos leões. E é interessante porque, como já vimos domingo, Daniel ele contou sempre com esse auxílio divino na sua trajetória ali na Babilônia. E perceba que, apesar de algumas contrariedades levando ele, como bem conhecemos a história, a estar preso e etc., mas foi nos momentos que mais ele precisou do Senhor, e em circunstâncias que só o Senhor poderia agir em favor dele, é que de fato a história testemunha essa verdade. É pensarmos claramente o que Daniel poderia fazer ali naquela cova dos leões, a não ser o quê? Orar e dizer: Senhor, eu estou pronto, pode mandar bala aí eles me devorarem. É fato. Mas ali o Senhor fechou a boca dos leões. Na mesma circunstância, ou melhor dizendo, numa outra circunstância também vivenciada por Daniel, quando ele foi lançado com seus amigos aonde? Na fornalha. E o que foi que aconteceu? Eles se queimaram? Não. E por quê? Porque o Senhor era a segurança. E eles foram tão encorajados pelo Senhor, porque em todos os momentos que exigiu de Daniel a decisão que traria, inclusive, sentenças de morte à sua vida, ele não sucumbiu. Ele disse: eu não abro, pode me jogar na cova. Eu não abro, pode me jogar na fornalha. E é interessante porque na narrativa da fornalha, até mandaram aumentar, né? O fogo, que quando a turma foi jogar lá, a turma foi quem se queimou. E depois o rei ficou admirado, porque jogou 4, mas estava vendo 5. Meus amados irmãos, 4. Justamente, se foram jogados 3, melhor dizendo, e viram o quê? 4. Então veja, meus amados irmãos, a prova de que, de fato, o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é a nossa segurança, e essa ajuda divina vem apenas no momento em que mais precisamos dela. Incrivelmente, seu auxílio, queridos, vem no tempo dele, e o tempo do Senhor é o tempo certo, é o tempo oportuno, em que ele não apenas nos guardará, mas ele se revelará ainda mais a mim e a você, de tal maneira que nos encorajará a seguirmos em frente, a perseverarmos. No Senhor somos encorajados, porque Ele é o nosso auxílio, porque Ele é a nossa segurança. Sim, as suas intervenções de ajuda acontecem, queridos irmãos, na hora exata, quando ela chega, todos os nossos temores são demolidos, todos os nossos temores são expulsos. Por isso o autor aos Hebreus diz: que me poderá fazer o homem? Mas se você ainda está em Isaías 43, veja o que é que diz, por favor, o verso 11 de Isaías 43. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há o quê? Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E ainda mais, verso 13:
ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quem, irmãos? Quem? Por isso, o autor dos Hebreus diz, quem me poderá fazer o homem? Mas ainda pensando nessa expectativa de Isaías, quando aludimos às histórias vivenciadas, que narram a vivência de Daniel na sua caminhada de fidelidade ao Senhor, o verso 1, como lemos, né, Deus deixa muito claro o porquê dessa segurança de Jacó, de Israel. Ele diz, olha, eu te remi, eu chamei pelo teu nome, tu és meu. Aí, queridos irmãos, apliquemos a mim a sua vida. Paulo nos ensinando lá em Efésios, ele nos diz que o Senhor, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos dele, propriedade dele. Irmãos, se nós somos de Deus, eu e você, estamos seguros. Por isso, no Senhor, nós somos encorajados. Porque, em primeiro lugar, Ele é o nosso auxílio. Em segundo lugar, Ele é a nossa, o quê? Segurança. Pensando nessas duas razões, sim, queridos irmãos, a gente pode então destacar a terceira, que é a nossa afirmação de fé. Por isso o verso 6 diz aí, no seu início, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? Mas veja que essa afirmação aqui de fé, queridos, se dá por algo fantástico no verso 5. Ou seja, o final do verso 5, quando diz, claro, na expectativa aqui do contentamento, né? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te, o quê? Abandonarei. Ou seja, o Senhor está dizendo que nunca, ou melhor dizendo, de maneira alguma irá nos deixar. Nunca jamais Ele nos abandonará. E aqui, queridos, sim, aplicando nessa expectativa das circunstâncias que nos privam de certas coisas, até mesmo o nosso próprio sustento, e é por isso que, confiantes, sim, na presença do Senhor, nós devemos nos contentar com o que temos. Podemos então aplicar também as circunstâncias contrárias à nossa vida, as tribulações, as provações, os problemas que enfrentamos. Porque em meio a estes, não tenha dúvida, o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. E por causa disto, eu e você podemos afirmar a nossa fé naquele que é o nosso auxílio, naquele que é a nossa segurança. Por isso o autor está dizendo, assim afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha segurança. Agora eu quero chamar a sua atenção, meu amado irmão, porque afirmar é uma coisa, mas afirmar acompanhado de fé é outra. Na história lá de Tomé, lembra? Quando Jesus apareceu e ele não o quê? Acreditou? E Jesus convidou ele, venha tocar aqui no meu lado, nas minhas feridas. E ali Tomé desaba, ao ponto de até confessar ali, né? Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus repreende, porque você viu, você creu? Aí o que ele continua dizendo? Bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Queridos irmãos, afirmar é uma coisa, mas afirmar acompanhado da fé é outra completamente diferente. Você está em Hebreus? Por favor, vá mais para frente um pouquinho, 1 de Pedro, capítulo 1, olha o que é que diz o verso 6, 1 de Pedro, capítulo 1, enquanto os irmãos abrem, irmãos, era bom esse vento de tarde, né? Que de tarde está quente aqui na nossa terra, né? Mas ainda bem que à noite faz esse ventinho maravilhoso. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6. Todos acharam? Olha o que é que diz aí.
Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, irmãos, até chegarmos lá, deixa eu contar uma bênção de Deus na sua vida. Até chegarmos lá, irmãos, vamos passar por provação. Amém? Amém, amém, irmão. Diga amém. É fácil dizer amém só na hora da bênção, né? Até chegarmos lá, nós vamos passar por provações. Aí veja o verso 6. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, olha aqui para mim, as provações pelas quais passaremos, tem como objetivo o quê? Provar o quê? A minha e a sua fé. Vamos mais adiante. Muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de quem? De Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo assim o fim da vossa fé, ou seja, a salvação da vossa alma. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Sabe por quê? Muitos que iniciaram a caminhada cristã não perseveraram. Sabe por quê? Porque a fé destes não era a fé viva, a fé operante, a fé que é provada pelo fogo. E nas várias provações que vieram para testar a fé destes, as mesmas deixaram eles pelo caminho. Mas aqueles que perseveram, aqueles que enfrentam, veja aqui que essa fé que será apurada nessas provações, redundará em louvor, verso 7, glória e honra na revelação de quem? De Jesus Cristo. Porque, irmãos, quando muitos na caminhada cristã recuam, escute isso, não evidenciam o objeto frágil, ou melhor dizendo, a fragilidade do objeto da fé dessas pessoas, não, mas a fragilidade da fé dessas pessoas. Porque ao contrário, ou seja, aqueles que perseveram, aqueles que se mantêm firmes, que na provação são apurados, e ao invés dessa provação fragilizar a fé deles, pelo contrário, a vai apurar ainda mais. Essa fé vai redundar em louvor, em glória e honra no objeto da fé, ou seja, em Cristo Jesus. De maneira prática, os irmãos vão entender. Ah, fulano, por que você não está mais servindo ao Senhor? Não, porque aquele cicrando lá, tal, não sei o quê. Não, porque a igreja é assim, assim. Não, porque o pastor é o pastor Júlio. São pessoas que colocam a fé nos outros, na igreja e no pastor. E não aonde? Em Cristo Jesus. E quando vêm as provações, as mesmas revelam a fragilidade da fé dessas pessoas. A pergunta é, meu amado irmão, para os que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham em casa, em quem temos colocado a nossa fé? Como estamos afirmando a nossa fé? Eu achei fantástico, alguns anos atrás, em um dos aniversários da nossa igreja lá em Ponta Negra, o tema ter sido, tantos anos, não lembro agora, a sombra da cruz. Foi aí uns 30 e umas coisas, né? A sombra da cruz. E o pastor Toninho fez uma postagem linda sobre a igreja. Depois os irmãos acessam o Facebook, dá uma olhada lá, na postagem que o pastor Toninho fez desse aniversário da igreja, dos 40 anos, e comentem. Até porque, irmãos, vocês, tá? São frutos do trabalho dessa igreja ali em Ponta Negra. Tanto a Thalitinha, quando chegou aqui, né? Como até o mais novo convertido aqui da igreja.
fruto do trabalho dessa igreja. Sabe por que essa igreja tem celebrado 40 anos, irmãos? Porque a fé dela não está em homens. A fé dessa igreja não está nos pastores que inclusive já passaram e estão passando. Mas a fé desta igreja está em Cristo Jesus. Por isso, queridos irmãos, o crente vive pela fé. Não pela fé aí teórica ou apenas verbalizada, mas uma fé operosa, viva, eficaz. Aí, como lemos no início do nosso culto, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus não nos deixa, Deus não nos desampara, Ele nos auxilia, Ele nos guarda. Por isso, irmãos, no Senhor, eu e você, a sua igreja é encorajada. Amém? E eu quero concluir dizendo nessa noite, irmãos, temos aí passado por um tempo de pandemia, e está passando, vamos ter só mais um pouco de paciência, embora a minha já está até acabando, mas vamos pedindo mais a Deus, né? Mas não é fácil, irmãos, eu estou com agonia já desse negócio, que a gente não está vendo a coisa sendo feita como deve ser. Aí uns cobra dos outros, uns são prejudicados pelos outros, e aí vai. Mas aqui não é o momento de entrar na discussão. Mas assim, irmãos, vamos continuar firmes, perseverantes. E apesar do que venha pela frente, vamos seguir encorajados no Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero confessar aos irmãos que às vezes é desanimador estar aqui na quarta-feira, como a gente começou o culto aqui, estava só a nossa irmã Valquíria e quem mais? Aí depois chegou a irmã Didi e a irmã Thalita, né? Aí quando as irmãs chegaram, aí é bênção. A gente já fica mais, Senhor, maravilha. Por isso não deixa de vir não, irmã Lisângela, para me deixar animado, venha sempre, viu? E as irmãs também, é bênção. Claro que o meu ano não está nos irmãos, mas os irmãos ajudam a gente a se animar no Senhor, né? Mas que bênção, irmãos. Vamos então seguir sendo encorajados pelo Senhor. Isso acontece também até com os irmãos da transmissão. Aqui é lá, Vantos, daqui a pouco a gente começa. Aí eu pergunto, Vantos ou Alexandre? Vantos tem quantos? Pastor, tem só um. Misericórdia, cadê o povo, né? Aí, e às vezes é Zandinha, né? A gente sabe porque Valdir começa a cantar, ela começa a curtir Valdir cantando na transmissão. É incrível. Valdir está aí, tome coisa para Valdir, é incrível, né? Mas aí, quando Vantos diz, tem dois, pastor, tem três, a gente sabe que não é só Zandinha, né? É outros, e vai chegando, e a gente, queridos irmãos, eu creio que não por causa da presença de vocês, mas o que a presença de vocês significam. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, quem é que está também? Aí, irmãos, a gente se encoraja, fica animado, inclusive, queridos, para enfrentarmos esses dias que nós estamos vivendo. Voltando agora, né? Só o Senhor para nos encorajar mesmo. Que sigamos encorajados pelo Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, porque Ele é a nossa segurança, e isso nos faz afirmarmos confiantemente que o Senhor é aquele que nos encoraja.